Boa noite, graça, vida e paz a todos. Gostaria que antes de sentar, você abrisse a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Para iniciarmos nessa noite, eu creio esta ser uma noite de cura, de restauração. A palavra que Deus pôs no meu coração são feridas muitas vezes abertas nas nossas vidas e que são causadas por algo que nós precisamos combater. E só combatemos com a palavra de Deus. Não há outra forma, não há o que fazer. Provérbios capítulo 16, versículo 9. No versículo 3, um pouquinho antes, diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. No versículo 9 diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Tem alguma outra versão aí um pouquinho diferente da minha? Tem alguém com a NTLH aí aberta? Amém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Louvamos a Deus, glorificamos a Ele. Cada vez que eu ouço, né, esse cântico que fala o que é que os anjos veem, né, eu fico pensando o que eles veem, né? O que eles estão vendo nesse exato momento. E o que faz eles se prostrarem, eles se colocarem na presença do nosso Deus e cantar santo, santo, santo. Um dia nós vamos ver isso face a face. Amém? Louvado seja Deus. Hoje quero ter um tema que Deus pôs no meu coração, o Espírito Santo pôs no meu coração, acerca de situações na vida da gente que muitas vezes nos trazem feridas, né, que não se cicatrizaram, não se cicatrizam. Eu sempre falei, sempre disse, né, tem uma diferença entre ferida e cicatriz, né? A cicatriz um dia foi uma ferida, né? Hoje uma cicatriz, quem já caiu de bicicleta, quem já fez uma operação, alguma coisa assim, já teve uma ferida, né? Ela fica aberta ali, dói, não dói? Dói. Na minha época, passar um mertiolate ali era complicado, né, Paulo? Né? Passava o mercúrio cromo, não doía muito, né? Mas passava o mertiolate, era brabo, né? E essa é a grande diferença. Muitas vezes a gente tem feridas abertas que elas não cicatrizaram. A cicatriz você pode passar a mão, pode passar ali o mertiolate, o mercúrio cromo, não vai acontecer nada mais, porque ela não dói mais. Mas feridas, quem sabe ainda continuam doendo na nossa alma, né? Eu quero falar hoje sobre algo da palavra de Deus, que não é uma mensagem de autoajuda. Talvez o tema até possa ser usado como isso, mas não é, porque tem a solução na palavra de Deus. O primeiro versículo que lemos diz o quê? Nós podemos fazer os nossos pensamentos, os nossos caminhos, mas quem dirige todas as coisas é o Senhor, né? Esse é o primeiro versículo que a gente leu. E hoje eu quero trazer uma mensagem que até hoje o título veio fácil ao meu coração, é como vencer a frustração. E estava pensando comigo, né? Eu creio que todos nós que temos mais do que 10 anos, ou quem sabe até as crianças, né, já passaram por frustrações nas suas vidas. Eu já passei. Quem sabe você também já passou, né? Frustrações como: eu queria ser médico, mas não consegui ser médico. Eu queria ser gerente, não consegui. Eu queria ter uma casa assim, queria ter isso, queria ter aquilo, queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria ser usado pelo Senhor de uma maneira, e muitas vezes, quando essas coisas não aparecem nas nossas vidas, como a gente imagina, a gente se frustra. Por que a gente se frustra? Normalmente a gente se frustra porque a gente tem na nossa mente que nós somos o centro de nós mesmos, né? Nós muitas vezes não olhamos para Deus. O que acontece hoje, o que eu creio que sempre aconteceu, é que muitas vezes as pessoas se frustram com sonhos, com propósitos, com planos que fizeram e não conseguiram realizar os seus planos,
e elas frustram juntamente com o seu sentimento, frustram a sua fé. Porque elas colocam a situação que não deu certo porque Deus não quis fazer. Né? Deus tem umas costas bem largas, porque a gente é muito bom em colocar tudo nas costas do Senhor, na conta do Senhor. Né? A gente vê isso toda hora. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus fez isso? Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu merecia muito mais aquilo. Então, quando a gente pensa nisso, e a gente vê que pode uma situação como essa, e a Bíblia narra ocasiões em que houve, a gente vai ver que houve nos homens de Deus, na mulher de Deus, uma frustração com seus planos, com coisas que não aconteceram como eles imaginavam. Nunca aconteceram. Sonharam coisas, planejaram coisas, mas elas não se realizaram da forma com que eles queriam, ou eles imaginavam que fosse acontecer. Muitas vezes na nossa vida é exatamente isso que acontece. Muitas vezes a gente foi nos dito que nós éramos incompetentes, que nós não poderíamos fazer isso, fazer aquilo outro, que nós não éramos habilitados para isso, para aquilo outro, e isso nos fez e essa ferida continua aberta toda vez que a gente quer mostrar para os outros aquilo que passaram para nós que nós não podíamos fazer. Então a ferida ainda está aberta. A gente não sabe lidar com isso. Frustração não é um assunto bom quando se fala de Bíblia, quando se fala de Deus, porque, na verdade, a ideia que as pessoas têm é que Deus vai fazer tudo aquilo que a gente quiser que Ele faça, que Ele está aqui para nos servir. Quando a Bíblia diz que é o contrário, quem serve somos nós. Né? Então, muitas vezes, por isso que eu digo para vocês, não é uma mensagem de motivacional, não é, porque a Bíblia vai nos dizer coisas que vão nos fazer entender que para essas situações que a gente vive, ou que a gente viveu, ou que a gente vive ainda, ou que a gente imagina que aconteceu lá atrás, mas que hoje a gente já está curado, mas a hora que mexe um pouquinho dói. Então eu digo para você, se mexer e doer, tem ferida. Se mexer e não doer, está cicatrizado. E é só Deus que pode cicatrizar algumas feridas dentro de nós. É só o Espírito Santo de Deus que pode fazer as coisas acontecerem. Porque a frustração está à nossa porta. Quantas vezes você já ouviu, quem sabe não ouviu, quem sabe alguns ouviram, como eu falei, você não pode isso aí, não é para você isso aí. E aí quando você consegue alguma coisa que parecido com aquilo, aí você faz que todos sempre escutem que você conseguiu. Você foi passado por incompetente, mas hoje eu sou competente. Eu quero mostrar para os outros que eu sou competente. São coisas subliminares, gente. Mas significam o quê? Que aquela ferida não está sarada. Porque, na verdade, se estivesse, não mexeria mais com a gente. Na verdade, estaria tudo bem. Então, a gente vai ver na obra bíblica, né, nas Sagradas Escrituras, alguns exemplos, como eu vou citar, para não ter que me deter ao texto, depois você lê, ou ouve depois. A começar por, digamos, o sonho mais que denunciou uma obra poderosa que Deus ia fazer na vida de José. Né? José sonha primeiro, ele não sonha depois. José sonha primeiro que os irmãos, teoricamente os irmãos, iam se prostrar diante dele. Não era isso que José sonhou? O que será que José pensou quando ele estava lá naquele buraco? Ou o que será que José pensou quando ele foi carregado para o Egito como escravo? O que será que José pensou quando estava na cadeia? O que será que José pensou que quando ele foi para a casa de Potifar, era um meio dele ver aquilo tudo acontecer, e daqui a pouco ocorre um fato, ele é jogado no cárcere de volta? O que será que ele pensou?
A gente já sabe a história, então é fácil a gente discernir. Ah, não, mas ele permaneceu firme, tarará, tarará, ele foi firme, e daí ele foi governador do Egito. A gente já sabe a história, mas e para chegar até lá? E pergunto para você, quando ele encontrou seus irmãos novamente, o que ele fez? Ele se declarou aos irmãos? Ou tinha uma feridinha ali que estava guardada lá dentro? E ele falou, vou fazer esses caras sofrer um pouco. Porque ele podia muito bem, a hora que ele viu os irmãos, ele chamou os irmãos, ei, sou eu, José, venham para cá, chama o povo todo, venham para cá. Ele fez isso? Ele judiou um pouco dos irmãos, né? Vão lá, tragam o irmão mais novo de vocês. Jacó estava lá, velhinho, sem condições, já perdi um filho, vou ter que perder outro também. E depois de um tempo é que ele vai. Então, o que acontece? Você vê também no nome dos filhos que ele dá, que você vê que aquela ferida que estava aberta só foi se cicatrizar um tempo depois. Com a ação de quem? Dele próprio? Não. Com a ação de Deus na vida dele. Com a autoridade de Deus na vida dele. Então, muitas vezes, irmãos, a gente não sabe lidar com isso, e daí muitos se frustram com o próprio Deus. E não vem mais na igreja. Você pode ver, as pessoas começam a enfrentar problemas, na maioria das vezes, as pessoas não vêm mais à igreja. É a primeira coisa que elas deixam de ir. Por quê? Porque, teoricamente, elas se frustraram com o Deus que elas, porventura, entendem que tinha que fazer, que tinha que agir, que tinha que fazer isso. Como é que pode Deus não fazer isso? Como é que pode Deus não fazer aquilo? E eu estou aí passando por incompetente, onde é que está Deus? Essa é uma realidade que a gente vê, é uma realidade que a gente conversa, porque feridas não estão cicatrizadas. Toda vez que eu tentar me autoafirmar diante de vocês, podem saber que tem uma ferida que está aberta ainda dentro de mim. Olha, me falaram que não ia dar, mas está aí, está acontecendo, viu como está acontecendo? Viram como eu consegui? No fundo, a ferida está lá, latejando ainda, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. E Deus é que tem o poder para entrar lá e curar. Deus é que, através do Espírito Santo, que pode entrar lá e resolver isso, e cicatrizar isso, para que a gente possa ter uma vida melhor com Deus, com o próprio Deus. Porque Deus, na sua palavra, nunca disse que nós não passaríamos dificuldades, que nós não teríamos que lutar contra nós mesmos. Assim é. Assim não tem como. Como lidar com isso sem perder a fé? Como lidar com essas situações sem perder a fé? Entender e aguardar a soberania de Deus em todas as coisas. Esses homens tiveram que esperar a soberania de Deus. José teve que aguardar Deus no momento certo, levantá-lo naquele lugar. Mas e até ali, como é que ficou a sua vida? A Bíblia diz que ele se mantinha firme diante do Senhor, mas depois, quando você vê ele governador, com tudo aquilo que ele conseguiu, e quando o sonho dele, que ele lembra, que vai se realizar, que era exatamente isso, os irmãos iam se prostrar diante dele, e pedir por clemência. Então os irmãos vão lá, pegam comida, ele põe dinheiro, fala para o seu servo para colocar dinheiro escondido lá, o pagamento lá dentro do saco que eles levaram. Quando os irmãos chegam na estrada, vem aquilo, meu Deus, nosso irmão ficou lá, agora esse homem vai pensar que nós roubamos ele. Veja a confusão que dá isso. Mas quando Deus age, quando Deus determina as coisas, não existem planos frustrados para Deus. Nós podemos fazer planos e eles serem frustrados, mas os planos de Deus jamais se frustrarão na minha e na sua vida. Não há como isso acontecer, gente. Não há como isso acontecer. Quando Deus planeja algo para mim e para você, vai acontecer. Você vai entender isso.
vai acontecer de uma forma ou de outra, Deus vai prover algo que aconteça para que você seja curado, para que você respire, para que você coloque a sua vida novamente diante da presença do Senhor e diga: Senhor, tudo aquilo que passou ficou para trás, Senhor, eu hoje estou curado disso tudo, Senhor, desses traumas. Pode ver, você espremeu alguma coisa, o trauma sai. Você espremeu um pouquinho, você deu alguma coisa para falar, o trauma volta. Porque não está curado, não está sarado, não está cicatrizado. E é necessário que essas feridas se cicatrizem, para que a gente tenha um bom relacionamento com Deus, com o nosso Senhor. Porque senão nós vamos ficar culpando Ele a nossa vida inteira. Porque inúmeras pessoas saem de determinadas igrejas, saem e ficam sem para onde ir, porque se frustram com quem? Se frustram com os homens, se frustram e atrelam Deus à mesma coisa, se frustram com inúmeras situações. E a frustração é como é que a gente lida com isso? Não é ruim ouvir isso, não é ruim você planejar uma coisa e ela não acontecer. Porque a primeiro ponto a gente vai com toda a sede ao pote, né? A gente planeja algo, a gente começa, as coisas começam a dar certo, a gente vai com toda a sede ao pote, mas daqui a pouco para tudo e não acontece aquilo que a gente planejou. Como é que a gente lida com isso? É um sentimento bom? Não. A frustração não é boa para o ser humano. E ela leva à perda da fé, ela leva à desesperança, ela leva a que a gente venha sacrificar aquilo de mais importante que a gente tem, que é a presença de Deus, que é a força de Deus, que é o poder de Deus, que é a certeza que nós temos um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que ministra todas as coisas, um Deus que faz, um Deus que age, um Deus que opera no tempo dEle, conforme Ele quer, conforme Ele sabe. Então, depois eu vou elencar 3 coisas para a gente buscar isso. Um outro exemplo que estava lendo hoje. Pergunto para vocês, os discípulos se frustraram com a morte de Jesus ou não? O que vocês acham? Pela atitude deles, o que vocês acham? Quando Jesus falou para eles várias vezes, ele não falou uma vez que ia morrer, ia ressuscitar, falou várias vezes. Eles ficaram bem quando Jesus morreu? Não, né? Lembra Lucas capítulo 5, aquela primeira pesca que acontece, que Pedro está ali com seus irmãos? Pedro era pescador, vivia daquilo. Pedro tinha um ofício, né? E Jesus fala para eles lá, vão lá, tragam mais peixe, eles vão lá, pescam, daí ele chega, se dobra aos pés do Senhor, se prostra aos pés de Jesus, e daí Jesus fala para ele: a partir de agora, Pedro, você vai ser o quê? Pescador de homens. Jesus fez uma profecia, se querem chamar sobre isso, ou Jesus já sabia disso e falou para ele: Pedro, agora você vai mudar, a tua vida vai mudar. Você não vai mais ser pescador. Você vai ser pescador de homens, você vai pregar o evangelho, você vai anunciar isso tudo que você está vendo. O que Pedro na hora entendeu? Vamos lá, Senhor. A Bíblia diz lá no texto de Lucas capítulo 5, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram tudo, as redes, barco, fecharam lá a peixaria, estava tudo, vamos seguir o mestre, vamos atrás de Jesus, deixaram tudo, a Bíblia está clara ali, deixaram tudo e o seguiram. E seguiram a Jesus. E foram com ele. Mas aí Jesus fala: olha, é o seguinte, eu quero conversar uma coisa séria com vocês. Olha, eu vou ter que ir embora. Não, mas como assim? Mas como assim, Senhor? Não, o senhor não vai. Não, o senhor não vai. Eu vou até o final que o senhor... mas espera aí, Pedro, já você vai ver o que vai acontecer contigo na madrugada. Né? Na madrugada já, 3 vezes, eu não conheço, não sei quem é, eu não estava com ele. Opa! E aí eles vendo Jesus naquela forma, sendo açoitado, sendo crucificado. Pergunto novamente para vocês, foi uma frustração aquilo? Foi. Aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús falaram sobre frustração.
Ele veio, fez, aconteceu, mas agora não temos mais ele aqui. Não temos mais ele aqui. E aí a gente vai discorrendo na Bíblia, e em João capítulo 21 nós vamos encontrar Pedro fazendo o quê? Pedro e os discípulos. O quê, mano? Pescando. Pescando o quê? Homens? Não. Voltando ao velho ofício deles. Bom, Jesus não está mais, nós abandonamos tudo aqui, as redes, os barcos, fomos atrás dele, ele não deu certo, a gente imaginou que ia acontecer uma coisa, não aconteceu, vamos lá, e vamos pescar, vamos voltar a pescar. Mas Jesus chega lá, chama ele, você tem uma missão que eu te dei lá atrás, lá em Lucas capítulo 5, e a minha promessa, ela não volta vazia, a minha palavra não volta vazia. O que Jesus disse para Pedro, em Lucas capítulo 5, quando chamou ele, foi a mesma promessa que Jesus falou para ele em João capítulo 21, que é o final lá do último evangelho, o último capítulo, o penúltimo capítulo. Você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai pastorear o meu rebanho, Pedro. Então aquilo que estava frustrado na vida de Pedro, Jesus transformou novamente, pelo seu poder, pela sua autoridade, em algo que iria acontecer. Pergunto para você, ferida cicatrizada? Provavelmente sim. Selada pelo Espírito Santo? Provavelmente sim, porque logo depois daqueles dias, eles estão reunidos num cenáculo, orando, aguardando o Espírito Santo descer sobre eles. E no primeiro, vimos aqui na quarta-feira, na primeira pregação de Pedro, 3.000 homens se salvaram. Na segunda, 5.000 homens se salvaram numa mensagem de Pedro, aquele que tinha se frustrado e estava no seu antigo ofício. Então a palavra diz para nós o quê? Hoje, Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu para mim e prometeu para você. Deus não se esquece dos planos que Ele fez para você e dos planos que Ele fez para mim. Não há como Ele se esquecer disso. Aquilo que Ele fez, Ele vai cumprir. O apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, eles querem ir para um lugar, mas o Espírito Santo, Atos 16, 6, 7, o Espírito Santo os impediu de ir. E os levou para um outro lugar. Sabe que outro lugar foi esse? A abertura da Europa para a pregação do Evangelho. Quem sabe eles estavam com tudo pronto para ir para aquele lugar. O Espírito, não, peraí, vocês não vão para cá, vocês vão para cá. Não, mas vamos chegar lá. Daí eles chegam, eles surram eles, batem neles, mas o Evangelho foi liberto num lugar onde precisava ser. Então se houve naquele primeiro momento, quem sabe, opa, peraí, mas a gente estava indo para um lugar, agora não estamos indo para outro? Ou quem sabe na tua vida você está planejando um curso de vida, e daqui a pouco ela parou e foi para outro. E você está perguntando, mas o que aconteceu? E o Espírito de Deus está respondendo para você, sou eu que estou te mandando vir para cá. Sou eu que estou te levando para cá, sou eu que estou te fazendo ir para cá, sou eu que estou te locomovendo aqui, porque ali na frente, aquilo que eu sonhei para você, aquilo que eu fiz e aquilo que eu tenho de propósito para a sua vida, vai acontecer. Mas quando a ferida toma conta de nós, ela não deixa que a gente enxergue isso, porque dói e ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de que doa. Ou alguém aqui gosta de dor, por mínima que seja, esbarrou aqui, machucou a unha, dá aquela dor, naquele momento ali, aquela dor. Alguém gosta disso? Não, a gente reclama. Então dentro de nós, a nossa alma reclama quando a gente tem que enfrentar alguma dor. E existem determinadas coisas na nossa vida que precisam ser cicatrizadas pelo poder de Deus, precisam ser cicatrizadas pela ação do Espírito Santo de Deus, para que a gente vá para o nosso objetivo. Não é o nosso, mas aquele que Deus colocou, que a gente às vezes nem sabe.
3 coisas eu coloquei aqui para dizer para vocês. Quando as coisas estão acontecendo, quando Deus vai fazer isso se tornar real. Deus vai cicatrizar feridas, mas a gente precisa entender que se elas estão abertas, eu preciso dizer, Senhor, cicatriza isso em mim, isso ainda está doendo, Senhor. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu quero me autoafirmar, Senhor. Eu quero, às vezes, até fazer coisas que não são de acordo com a Tua palavra, porque eu quero dizer para os outros que eu posso. Embora muitos disseram que eu era incompetente, mas eu estou aqui, eu posso. Eu consegui, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu passei aquilo, mas eu faço isso. Isso não é mais testemunho, isso é dor que está vindo para fora. Isso é dor, isso é a alma que geme. Vou ler para você o Salmo 13, de Davi. Estava passando por uma dificuldade grande. Veja o que ele escreveu. Até quando se esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto, Senhor? Até quando consultarei com a minha alma, tendo no meu coração tristeza a cada dia? O que estava acontecendo com Davi? A ferida estava doendo. E ele estava reclamando com Deus. Atenta em mim, ouve-me. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas aí vem o que o Espírito do Senhor dizia: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aí pega o Salmo 13 e vai para Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Isso é a coisa mais normal do mundo. Não há super-herói da fé, não há super-herói da fé. Os heróis da fé que estão em Hebreus capítulo 11, eles estão descritos ali, mas vai chegar uma hora que vai dizer aqueles que foram cerrados, aqueles que andaram errantes, aqueles que foram atormentados, que o mundo não era digno deles. Mas Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Então, a primeira coisa, a hora que Deus agir na sua vida, e você precisa pedir isso: Espírito Santo, tu que me sondas, cura, meu Deus. Pode ser lá de pequenininho, e não é regressão isso, hein? Não é regressão, sou contra essas coisas, de chamar coisa de lá de trás, sou contra. O que eu estou dizendo para você hoje é, se existem coisas que te doem, coisas que afetam o teu relacionamento com Deus, questões tuas, questões que você passou e que precisam ser curadas, Jesus Cristo é a cura. Jesus Cristo é o Senhor, é o Jeová Rafá, é o Jeová que cura, é o Jeová Jirê que ela cantou aqui agora, é o Senhor que provém, Ele vai prover todas as coisas. Então a primeira coisa que eu digo para você, quando Deus está trabalhando na sua vida, eu vou dizer uma coisa para você: você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar para os outros que você é competente. Você não precisa provar para os outros que disseram que você não poderia e hoje você pode. Ou hoje você faz. Você não precisa provar nada para ninguém. Se você estiver com Deus tranquilo, restaurado, são, com as tuas feridas cicatrizadas,
Isso não tem o menor valor se o que você pensa, o que o outro pensa, o que o primo pensa, o que o vizinho pensa, o que o colega pensa, o que os outros pensam, o que a família pensa, ou que quem está próximo de você pensa, ou que tua mãe pensava, o que teu pai pensou. Não vai interessar mais nada, porque você está depositando tudo que você tem na presença daquele em que você tem que fazer isso, que é Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo. Segunda coisa, persevere na fé. Tem que ter perseverança de fé, porque está fácil da gente, sabe, às vezes nem é uma dor, sabe, vou fazer uma comparação aqui, quem sabe seja proveitosa. Quantos de nós que criamos nossos filhos pequenos, ou nós mesmos fomos assim, mas a gente não lembra, né? A criança escorrega, cai, mas você viu que não aconteceu nada, mas ela chora, ela grita. Aí você vai ali e faz, a gente tem entre aspas, uma técnica, foi nada, não foi nada, já passou, passa a mão, já passou, e a criança sai correndo ali. Quantos de nós já não vimos isso, já não fizemos isso, e provavelmente nós, quando éramos crianças, fizemos isso. A gente muitas vezes é assim com Deus. Qualquer escorregãozinho, a gente grita. Qualquer coisinha que não deu certo, a gente esperneia. Não é? É assim, as coisas são assim. Então, você não precisa provar nada para mim. Você não precisa provar para mim que você entende da Bíblia. Você não precisa provar para mim isso. Como eu também não preciso provar para você. Não precisa. Eu estou tranquilo diante do Senhor, o Espírito Santo é que me usa. Glória a Deus por isso, amém. Vamos embora. É Ele, é tudo para Ele, é por Ele, não é por mim. Toda vez que eu faço isso, eu trago para mim. A virtude foi minha, eu que consegui. Eu que consegui. E Deus está olhando para você, para mim. Eu estou onde na tua vida? Aonde que Deus está na sua vida? Aonde Deus está na minha vida? Então, temores, rusgas, traumas, coisas que nos acompanham, coisas que na primeira eu pensei que estava tudo bem, agora vieram me falar um negocinho, peraí, não vou deixar isso barato, eu vou mostrar que eu sei, que eu entendo, que eu consegui, e não vai resolver nada. Isso é só o sinal que a ferida ainda está ali, pulsando. Sabe como é que é quando fica doendo assim? Latejando. A ferida de muitos ainda está latejando. E Deus está aqui hoje para curar isso. Por isso Deus está falando isso. Terceiro, creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Para isso, abra a palavra. 2, perseverar na fé. Abra em Filipenses capítulo 3. Abra em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Perseverança na fé. Veja o que o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, né? Antes, o capítulo 3 de Filipenses, ele narra quem ele era. Eu era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, zeloso, né? Irrepreensível, sabia tudo. Aos pés de Gamaliel, o grande mestre da época, manjava tudo. Mas quando eu conheci Cristo, isso tudo eu considerei por perda. Né? E ele diz aqui no versículo 8 em diante, na verdade também tenho por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco
para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Veja isso, veja, Paulo está falando. Não que eu seja perfeito, eu não sou perfeito. Ele está dizendo aqui, não sou, mas, veja o que ele diz na frente, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenho alcançado, que sou perfeito, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, para a gente ser sarado e manter a fé, prossiga para o alvo, busque se esquecer da dor. Essa dor, você pode até olhar uma cicatriz, você vai lembrar, puxa vida, isso aqui eu cortei o dedo quando era criança. E hoje eu passo a mão aqui, não dói mais nada. Porque você prosseguiu. Ah, eu tenho umas feridas dentro de mim, rejeição, não sei o quê. Não sei. Opa, agora não tenho mais. Tentou vir a dor, mas não dói mais. Não dói mais. Está cicatrizado. Estou prosseguindo para aquilo que Deus tem me chamado. Estou prosseguindo para o meu alvo. Estou prosseguindo. E por último, creia nas promessas do Senhor, Jeremias capítulo 29. Rebeca, pode vir aqui, querida, por favor. Jeremias capítulo 29. Veja a palavra que Deus tem. Versículo 11. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Como falei esses dias aqui, Deus te conhece pelo teu nome, Deus te conhece quando você foi gerado, quando você foi formado no ventre da sua mãe, Deus te conhece. Mas se houveram algumas coisas que aconteceram na tua vida, nos percalços que todos nós temos, o Espírito de Deus está pronto para nos curar, para nos sarar, porque os pensamentos de Deus acerca de nós são pensamentos de paz e não de mal. E Deus está conosco para que a gente consiga chegar aonde Ele quer que a gente chegue, aonde Ele quer que a gente produza, aonde Ele vai nos levar, para onde Ele vai nos levar, o que Deus tem preparado para mim, o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para a tua geração, para a minha geração, o que Deus tem preparado para esta igreja. Isso tudo está na presença dEle, é Ele que vai fazer. É o nosso Deus que faz todas as coisas.
Mas hoje eu reputo como perda, eu deixo tudo para trás, e eu prossigo para o alvo, eu busco a cura da minha alma, a cura do meu coração, das minhas emoções, para que eu possa prosseguir em paz. Para que eu pare de ser aquele mimimi, que qualquer coisinha olho para Deus e reclamo com Ele, por que Ele não fez, aonde que Ele está. Ou quando eu tenho a oportunidade de colocar aquilo que eu conquistei na frente de todos, para que todos me vejam. Que eu apresente o meu currículo. Paulo apresentou o currículo dele aqui em Filipenses 3. E era um currículo teologicamente invejável. Mas o que ele diz? Isso tudo aqui eu considero como esterco. A partir do momento que Cristo entrou na minha vida. Olhe para Ele, confesse teus pecados a Ele, fale com Deus, busque a presença de Deus. Não se preocupe com o que vão dizer, o que vão achar, o que vão te recriminar ou não, ou se vão te elogiar ou não. Isso não tem valor nenhum para Deus, não tem valor nenhum. Só tem aqui nessa terra, onde nós vamos passar a eternidade. Ninguém vai ser maior ou menor. João e Tiago, como o pastor Emerson disse no domingo passado, quiseram posições de destaque. Eu quero se sentar à tua direita e à tua esquerda. Jesus falou: vocês estão pensando que vocês estão falando com quem? Você quer ser o maior? Seja o menor. Busque no Senhor, faça com que Ele seja o Senhor, não só de fora da tua vida, mas de dentro da tua vida, de dentro do que você é. Pessoas tomam conta da sua vida, se suicidam porque não conseguem enxergar isso, porque a frustração toma conta delas, elas não conseguem enxergar nada para frente. Tudo que elas fizeram não deu certo na vida. E elas se enchem de coragem de dizer: eu preciso acabar com isso, e se matam. Mas nós que conhecemos um Deus que renova, um Deus que restaura, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que abre portas onde elas não existem, um Deus que abre o mar, um Deus que não deixa você passar pelo fogo sem você se queimar, Ele passa pela água junto com você e você não se afoga. Você pode estar na situação que for hoje, Jesus Cristo pode te sarar, ou a presença do Senhor na tua vida pode fazer com que tudo mude, Ah, pastor, eu nunca tive amor, eu sempre fui mal amado. Hoje Deus está dizendo para você: o meu maior amor foi dado por você, para você, que é o meu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, dizendo para nós assim: olha, esse amor que vocês têm aí, olhem para mim, eu estou amando vocês de verdade. Então se você pensa: eu sempre fui deixado de lado, eu sempre fui o último lá, meus irmãos eram mais importantes que eu, meu pai olhava com uma preferência para um, minha mãe para outro. Esqueça isso, você foi escolhido por Deus, você está aqui porque Deus te escolheu, você está aqui porque o Senhor olhou para você um dia e te levou até Jesus, ponto. É onde você deve estar, é onde eu devo estar, é onde nós precisamos estar, é na presença de Jesus, independente do que se passou. Senhor, cura as minhas enfermidades, Senhor, cura as minhas chagas, cura, Senhor, aquela dor que ainda está lá dentro de mim, Senhor, que eu não consigo deixar de lado. Eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui, eu estou aqui. É o que Deus diz para nós: eu serei achado de vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu serei achado de vocês. Vamos nos colocar em pé.